Vivemos em uma era que muitos chamam de antropoceno, onde a atividade humana deixou uma marca indelével na Terra. Mudanças climáticas, extinções em massa e degradação ambiental são apenas alguns dos desafios que enfrentamos. A filosofia do meio ambiente surge como uma resposta a essa crise, buscando não apenas entender, mas também transformar a maneira como nos relacionamos com o mundo natural. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas filosofias? Bruno Latour é uma figura central nessa discussão. Em sua obra Política da Natureza, Latour questiona a separação tradicional entre a natureza e a sociedade. Ele argumenta que devemos repensar a política para incluir não apenas os seres humanos, mas também os não humanos, plantas, animais, rios, montanhas, em nossas decisões. Para Latour, a crise ecológica é uma crise da nossa própria concepção do mundo, e a solução está em construir novas formas de coexistência. Se você quiser saber mais sobre Bruno Latour, você pode assistir ao meu vídeo especificamente sobre ele, clicando no card que está aparecendo aqui em cima na tela. Um dos seus livros mais intrigantes é esse aqui, Diante de Gaia, que foi composto a partir de uma série de conferências que ele ministrou ao longo dos anos a respeito da crise climática. Para Latour, até mesmo usar a palavra crise é uma maneira de se acomodar na situação e amenizar o problema. O que caracterizou a atitude das potências mundiais a respeito do aquecimento global, com esforços muito aquém do que a situação pede. No livro, ele denuncia o enviesamento político da imprensa negacionista e de corporações que financiaram estudos com conclusões duvidosas para tentar contrabalancear e desmentir as evidências científicas do aquecimento global. Para Latour, embora a ciência busque ser objetiva, alguns fatos científicos vêm acompanhados de imperativos morais que nos exortam a abandonar determinadas condutas e a assumir outras. Não adianta estudarmos o problema e não fazermos nada significativo a respeito dele. Penso que consciência ecológica proativa não é incompatível com a razão. Penso que as duas devem caminhar juntas em serenidade, respeitando o espaço e a dignidade uma da outra. A partir do dia 14 de agosto vai ocorrer de modo online o curso Uma Crise de Muitos Nomes, no Instituto Estudos do Presente, para quem quiser estudar a filosofia do meio ambiente em maior profundidade. As aulas serão ministradas pelo meu amigo Dr. Adamo da Veiga, ficarão gravadas e haverá emissão de certificados mediante a conclusão. Não perca essa oportunidade para aprofundar seu estudo do pensamento contemporâneo por um preço tão acessível. O link para a inscrição está na descrição deste vídeo. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o ambientalista e filósofo brasileiro Ailton Krenak também critica a concepção de humanidade como algo separado da natureza. Em suas palavras, uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. A filósofa Donna Haraway propõe que repensemos nossas relações interespécies e que nos reconectemos com a Terra de maneira mais sustentável e colaborativa, como afirma a pesquisadora e minha amiga Maria Clara Parente nesta entrevista para o meu podcast. Nesse livro, ela já coloca isso no título, né? Que é o Fazer Parentes no Cthulhuceno. E o Cthulhuceno é um tempo que ela inventa, na verdade, depois dela ter também trabalhado com dois outros tempos, que é o Plantationceno e Capitaloceno, que são tempos que, na verdade, vieram de outros autores, assim, ela até menciona isso no livro, e aí ela fala como se eles fossem outros modos de nomear o antropoceno, como se o antropoceno fosse muito pobre, né, assim, não é só o tempo dos humanos, o antropoceno também ele cai nessa mesma lógica de ser um tempo que diz o quê, né, que a Terra se mudou geologicamente por conta dos humanos, e aí, além disso, ele também coloca os humanos como algo genérico, né? Sendo que foi um tipo específico de humanos, principalmente europeus, brancos,
que, que são os responsáveis, digamos, por isso estar desse jeito. Então ele desresponsabiliza muita gente, como se todo mundo fosse igual, né? Como se fosse agora tá todo mundo in trouble, né? Todo mundo tá com um problema, todo mundo tá igual, só que não é. Na verdade, é completamente diferente. O sul global, né, do mundo tem muito mais dificuldades e muito menos recursos para combater as mudanças do clima. Então ele cria uma assim, depois de tudo que aconteceu, né, do jeito que a colonização foi feita e no modo como tudo aconteceu e vem acontecendo, ele fala, não, agora a gente está todo mundo numa crise grande, a gente tem que solucionar isso juntos. Vamos todo mundo junto, dar as mãos e solucionar. Então ele tem isso, mas ela fala, não é nem só por isso que a gente precisa de outros tempos, a gente precisa de nomear para a gente perceber e criar outras imaginações para lidar. E aí ela vem com essa de falar, de usar esse tempo que é o plantation seno, que é justamente que a gente vive esse tempo das grandes monoculturas, que é, né, uma continuação das grandes plantations. E aí daí você entende por que não é que é um problema comer carne especificamente, mas é um problema a indústria, né? O problema são as monoculturas, o problema é a grande, enfim, indústria do mundo para alimentar humanos e alimentar animais também, né? Então, assim, o problema que é colocado é esse que eu entendo do plantation seno, e o outro que é junto com a questão da colonização, né? Que veio das plantations e tal, e aí, além disso, tem o capitaloceno, que ela fala, né, que é o tempo do capital, né? Esses são os tempos que a gente vive, né? E como que entender esses tempos talvez nos dê mais direção de como trabalhar nesse tempo. Porque antropoceno é muito vago também, né? Se você for pensar, antropoceno, nós viramos, é quase até assim, que foda, cara, mudamos geologicamente o planeta, somos foda. Então tem uma coisa de opa, peraí, mas o que está acontecendo nesse antropoceno? E aí ela coloca esses tempos e ela fala, eu também acrescentaria o cutuluceno, que é onde ela brinca e joga e faz suas teias nesse livro, que ela fala que é um tempo, ela fala que a nossa tarefa é transformar o antropoceno o mais curto e fino possível, né? Que ela diz que era como se isso seria a nossa tarefa como humanos agora, porque a gente deixaria ele bem curto e, na verdade, ele teria, daqui a, sei lá, 200 anos, a gente ia se referir a um pequeno tempo de, sei lá, 50 anos, onde a gente achou que a gente estava, né, numa posição de acabar com tudo, ou enfim. E a gente ficou, ela até no livro, ela, nesse último conto, ela chama de The Great Dithering, que acho que é traduzido como a grande vacilação, alguma coisa assim, que seria esse tempo de 2000 até 2050, onde os humanos estavam muito confusos, sem saber o que fazer, ansiosos, e nada dava em nada. Então ela brinca com esse tempo, né? Já falando como algo que passou. E aí ela abre esse espaço para essas ideias do pós-antropoceno e o cutuluceno sendo esse lugar onde imaginações, ideias enlamaçadas vêm para jogo, e aí tudo pode acontecer de algum jeito, né? Ela fala que a inspiração não é o Cthulhu, porque tem um autor que é o Lovecraft, que ela fala a inspiração não é os personagens racistas e misóginos do Cthulhu, do Lovecraft. Não, então aí ela muda a grafia, ela coloca mais um H, se não me engano, né? Acho que são 2 Hs aqui. Ela acrescenta um H para dizer que é outra coisa. E o que ela está se referindo tem a ver com essa coisa dos seres enlamaçados e de estar na lama, entender que a gente é da terra, volta para a terra, então a gente está todo mundo junto nessa, de algum jeito, mas são muitas as diferenças. E se, além de filosofia, você também gosta de literatura, o meu romance Indesejáveis pode te interessar. Após o colapso ecológico da Terra, a sobrevivência da humanidade depende de Novara, um planeta distante. Mas será que a presença humana é realmente desejada ali? Enquanto fenômenos misteriosos começam a envolver os habitantes humanos, Estela, uma sobrevivente brasileira, desiludida com as falhas da humanidade, recebe uma missão crucial que pode conter respostas sobre a coexistência sustentável e a reconexão com o meio ambiente. Indesejáveis não é apenas uma narrativa de ficção científica.
É uma reflexão sobre os limites da exploração humana e as complexas interações entre cultura, tecnologia e natureza. Eu busquei trazer muita brasilidade para essa história, não só com uma protagonista brasileira, mas também estabelecendo diálogos com as filosofias que eu apresentei aqui para vocês nesse vídeo, como o pensamento indígena brasileiro, inclusive com o filósofo Yanomami Davi Copenaua, que tem um livro chamado A Queda do Céu, que é um livro que fez parte do meu corpo de referências temáticas, digamos assim, e que talvez você encontre alguns ecos desse pensamento aqui no livro. Para ler Indesejáveis é muito simples. Você pode comprar o e-book na Amazon por apenas R$ 14,90, ou o livro físico no site da editora Ópera Editorial, que chegará em poucos dias no seu endereço. Aqui vai um trecho do livro para você ter um gostinho. Ele tomou fôlego e sentou no antebraço do sofá, e prosseguiu com o rosto absorto. Minha equipe não estava conseguindo fechar um acordo numas terras que tinham um material que eu já estava negociando com os Estados Unidos. Ou seja, eu precisava fechar o negócio. Então eu resolvi ir eu mesmo falar com os responsáveis que não estavam aceitando nossas propostas. As terras eram em Yanomami, e só depois de muita diplomacia eu consegui conversar com o cacique. Eu expliquei para ele a importância dos minérios daquela região para o projeto Êxodos. E ele se evadia de todas as minhas perguntas, mudando o assunto como se nada que eu falasse fosse relevante. Ele começou a me mostrar a aldeia e a falar sobre todas as tragédias do último século, o declínio da população Yanomami e sua luta interminável contra garimpeiros. Quanto mais ele falava e me mostrava os crimes ambientais dos invasores, os rios poluídos, as crianças desnutridas, mas eu me calava e me envergonhava de tudo que eu tinha falado no começo de nossa conversa, e principalmente do pedestal moral de onde eu falava. Ele olhou-me com os olhos arregalados e passou a falar com força. Estela, eu vi famílias inteiras desnutridas. Eu vi uma criança morrendo de malária naquela mesma tarde. Quando eu entrei na aldeia, o menino estava sendo atendido. Quando eu saí, havia uma multidão triste em volta do corpo. As pessoas ficavam paradas como se fossem planta, me olhando com uma seriedade incriminadora. E eu me sentia ainda mais culpado, caminhando naquele espaço como alienígena que eu era, alienado desse outro Brasil e toda a sua história. No fim, o cacique me perguntou algo como: "Você não vai estar aqui, vai?" "Aqui quando?" Eu perguntei confuso. "Quando o céu cair", ele respondeu e me deixou com meu silêncio. Mas eu vi, nos milissegundos antes de sua saída, eu vi em seus olhos, eu vi que ele tinha esperança de me despertar para uma realidade daquele povo e de que eu fizesse alguma coisa. Pouco importa os meus minérios. Que se dane esse projeto espacial, do qual nenhum Yanomami vai participar. Bom, podemos ficar por aqui por enquanto e você encontra muito mais na leitura do próprio livro, que, como eu disse, é muito simples de você acessar instantaneamente, inclusive se for a versão digital, e o link está aqui na descrição e também aqui na tela. A filosofia do meio ambiente é um dos eixos de reflexão mais importantes para entender e enfrentar os desafios do nosso século. Pensadores como Bruno Latour, Donna Haraway, Davi Copenaua, Ailton Krenak, Timothy Morton, entre outros, nos oferecem novas maneiras de pensar sobre o mundo e nossas interações com ele. E você, como você enxerga a relação entre ser humano e natureza? Deixe nos comentários a sua opinião, suas referências e a gente se vê em breve. Muito obrigado aos membros do canal e até a próxima!